Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai continuar essa pegada da Segunda Revolução Industrial e, mais especificamente, sobre o imperialismo. A aula de hoje é a seguinte, vamos lá, gente. Imperialismo e neocolonialismo no final do século XIX e início do século XX. Muito embora, pessoal, esse seja um tema lá do século XIX, ele é essencial para que a gente compreenda o que vai acontecer a partir do início do século XX. As questões de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, é fundamental que a gente tenha em mente como é que se deu esse processo de imperialismo e neocolonialismo. Vamos lá, gente, a primeira cartela para a gente ter uma compreensão um pouco mais apurada do conteúdo. Vamos lá, gente. Imperialismos no século XIX e XX. A corrida imperialista se intensifica a partir de 1880, quer dizer, lá na segunda metade do século XIX. As potências da época buscavam matéria-prima como ferro, cobre, carvão, necessários à indústria. Na última aula, pessoal, a gente teve conhecimento de que nesse período a Europa passava por um processo histórico conhecido como Segunda Revolução Industrial. Era necessário, então, que houvessem matérias-primas para que essa indústria crescente e latente produzisse cada vez mais materiais, produtos industrializados. Então, era necessário buscar novas matérias-primas. E onde se encontravam essas matérias-primas, gente? No continente africano e em parte do continente asiático. Então, os capitalistas europeus começaram a crescer o seu olho em cima do continente africano, para de alguma forma conseguir adquirir essas matérias-primas de maneira mais fácil. Vamos lá, a gente voltar a nossa cartela. Vamos lá. Também buscavam usar áreas onde pudessem realizar empréstimos a juros altos. Olha só, gente, interessante aqui. Buscavam áreas onde eles pudessem emprestar dinheiro a juros altos, principalmente a países pobres. Vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Professor, capitalista, banqueiro, burguês, nunca quer perder. Vamos colocar isso na nossa cabeça aqui, nono ano. O capitalista, o burguês, o banqueiro, ele nunca vai querer perder. Então, é meio que, professor, eu não estou entendendo. O senhor acabou de falar para a gente que nessa época os burgueses, os industriais, os grandes empresários, buscavam áreas onde eles pudessem emprestar dinheiro a juros altos a países pobres que provavelmente não iam ter condição de pagar esse empréstimo. E o senhor acabou de falar que burguês nunca quer ter prejuízo. Então, professor, como assim? Daqui a pouco a gente vai compreender que eles vão arranjar outro jeito de cobrar esses empréstimos a juros altos. E vai ser um preço muito caro a ser pago por esses países pobres. Vamos lá, gente, voltar ao nosso slide para a gente compreender. Por meio de ataques e pressões diplomáticas, transformaram diversas áreas em colônias, quer dizer, territórios diretamente ocupados por potências imperialistas, protetorados, que eram aqueles territórios que tinham certa autonomia administrativa, mas eram subordinados a grandes potências imperialistas, e áreas de influência, onde basicamente as potências imperialistas, tinham uma grande influência, principalmente na questão econômica. Adiante. Vamos lá. Um dos exemplos desse imperialismo, dessa dominação direta, se deu pelos franceses na região onde hoje é Argélia. Gente, vamos fazer aqui um parêntese para a gente entender como é que se deu esse processo. Vocês provavelmente gostam de futebol, eu creio que a maioria aqui que está me acompanhando gosta de futebol. Vocês lembram que na última Copa do Mundo, quem foi campeão foi a seleção francesa de futebol. Ganhou na final contra a equipe da Croácia, salvo engano. E vocês notam, galera, que grande parte da seleção francesa era composta por
jogadores de origem negra. A gente pode citar alguns, o Mbappé, o Pogba, o Kanté, entre outros jogadores, eram de origem negra. E vocês concluem, professor, a gente sabe que a França é um país europeu e os negros são originalmente da África. Como então que grande parte de jogadores franceses são negros? A gente vai entender a partir da aula de hoje, gente. A gente sabe que durante muito tempo, voltamos aqui para o nosso slide, os franceses, eles dominavam diretamente a região onde hoje é a Argélia. Conquista iniciada a partir de 1830. Os belgas, que também foram uma grande potência imperialista na época, assumiram o governo e obrigaram a população local a trabalhar em diversas culturas. Vamos entender cultura como produções agrícolas, tá, gente? Muitos missionários e educadores se deslocavam para a África a fim de transmitir a cultura ocidental que eles julgavam superiores às demais. A gente viu nas últimas aulas que existiam várias teorias racistas que colocavam a cultura europeia como superior à cultura de outros lugares, principalmente de africanos. A gente já conhece as teorias eurocêntricas, que colocam a Europa como centro do mundo civilizado, com direito, então, a subordinar aqueles que eram inferiores a eles. A gente conclui que vocês são inteligentes, que eram teorias altamente preconceituosas, que discriminavam as culturas dos continentes africanos e asiáticos. Ok? A gente está vendo, vamos lá, do nosso slide, próxima cartela, essa região da Argélia era uma região muito rica em minério. A gente sabe que os imperialistas franceses buscavam, entre outras coisas, matérias-primas para aumentar a sua produção industrial, além de ter um território, um vasto território, que poderia também ser uma espécie de mercado consumidor para os produtos industrializados franceses. Adiante, vamos estudar um novo caso, mais um caso de dominação imperialista na África, a questão dos belgas, que dominaram onde hoje é a bacia do Congo. Em 1884, usando força e diplomacia, o rei Leopoldo II da Bélgica dominou o Congo. Guardem esse nome, gente. Rei Leopoldo II da Bélgica, considerado até os dias de hoje um dos maiores genocidas da nossa história. Leopoldo II extraiu do Congo uma riqueza incalculável em borracha e marfim. Borracha, a gente sabe que durante muito tempo aqui na região norte, principalmente aqui no Amazonas, foi de grande importância na chamada economia gomífera. Existe uma certa semelhança entre as florestas da região amazônica com as florestas ali da região do Congo. E durante muito tempo foi também extraído borracha daquela região. Outra riqueza extraída foi o marfim. Professor, o que é o marfim, afinal de contas? O marfim, galera, são aquelas presas dos elefantes que tinham um valor muito caro no mercado europeu, porque eram osso maciço, utilizado na fabricação de vários utensílios e tinha um valor incalculável naquela época. E o rei Leopoldo II da Bélgica ordenou, entre outras coisas, que fossem extraídos milhares e milhões de marfins, resultando no extermínio de vários elefantes para extrair tão somente as suas presas. Ok, gente? Vamos seguir adiante no texto. A dominação do Congo converteu-se no episódio mais cruel da história, envolvendo a morte de 10 milhões de africanos. Tendo o rei Leopoldo II, este camarada aqui da imagem, como um dos principais responsáveis pelo genocídio de mais de 10 milhões de africanos. Aí você vê, professor, por que faziam isso? Como é que tinham esse aval? Com que tinham esse aval? Justamente porque colocavam-se, por ser europeu, como superiores aos africanos. Entendeu, gente? Essa teoria preconceituosa que também, de certa forma, respinga até os dias de hoje no preconceito cultural que existe ainda em todos os lugares do mundo. Adiante. Outro exemplo aqui que a gente pode falar para vocês
de dominação imperialista na África é justamente os britânicos, que não tiveram uma, mas várias colônias na África. Entre as mais famosas está o Egito. No Egito, os ingleses estabeleceram um protetorado. Explicamos para vocês. É um território que possui a sua autonomia, entre aspas, política, mas que está subordinado diretamente a uma grande potência imperialista, no caso, os britânicos. Vamos lá. Aproveitando-se do endividamento causado pela construção do canal de Suez, o Sudão utilizaram a violência. Além do Sudão e do Egito, os ingleses dominaram também Uganda e a Rodésia. E que está vendo que os ingleses estabeleceram várias colônias e protetorados no continente africano. Adiante, gente. Também os africanos não aceitavam de forma pacífica, muitas vezes, essa dominação europeia no continente. Vamos lá, gente. Os africanos reagiram à dominação europeia de diversas formas, inclusive por inúmeras revoltas. Os principais motivos dessas revoltas foram, vamos lá, gente, quais foram os motivos para essas revoltas africanas contra a dominação europeia? Vamos lá. Primeiro motivo é a perda da soberania por parte dos africanos. Segundo motivo, uma exploração econômica. E o terceiro motivo, uma imposição de hábitos e modos de administração europeu. Basicamente isso, gente. Os europeus dominaram de forma direta e indireta, através de protetorados, parte do continente africano, e esses africanos não aceitavam de forma pacífica essa dominação, muitas vezes entravam em conflito com o seu explorador, digamos assim, mas pelo poderio militar europeu não eram páreo e continuavam a ser explorados cada vez mais e mais por essa potência imperialista, digamos assim. Adiante. Vamos lá, gente. Conferência de Berlim. Vamos entender como é que foi, o que se deu nessa conferência, que, de certa forma, é de vital importância para a gente compreender o processo de dominação e partilha da África. A Conferência de Berlim, foi realizada em 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, e teve como objetivo organizar, por meio de regras, a ocupação da África pelas potências coloniais, resultando numa divisão territorial que não respeitou, presta atenção aqui, vamos frisar, que não respeitou nem a história, nem as relações étnicas e tampouco familiares dos povos africanos. Basicamente, a Conferência de Berlim foi uma conferência, como o próprio nome já diz, que, entre outras coisas, pautou regras para a dominação europeia no continente africano. Mas essa dominação não levou em consideração, entre outras coisas, as peculiaridades que existiam naquele território, naquele continente. Ok, gente? Vamos lá, adiante. Vamos entender agora como é que se deu um novo viés de dominação imperialista, que foi a partilha da Ásia. Como é que se deu essa dominação europeia no continente asiático? Vamos entender a priori o caso da Índia, a dominação britânica na Índia. Os britânicos aportavam no litoral da Índia pela primeira vez no século XVII. Olha só, gente, desde o século XVII. E aos poucos foram desalojando os comerciantes de outros países europeus. Em 1750, se apossaram da Índia. Aumentaram os impostos sobre os tecidos indianos, falindo as tecelaques indianas. A Índia deixou de ser uma exportadora de tecidos e passou a comprá-los da Inglaterra. Como é que se deu esse processo, gente? Basicamente, se deu pelo fato dos ingleses terem, outras coisas, os motivos para dominar a questão do tecido indiano, que até hoje é considerado um dos melhores, de qualidade inquestionável, através da dominação econômica. Os indianos fabricavam esses tecidos e exportavam, vendiam para outros países, entre eles os próprios ingleses, mas com o passar do tempo a Inglaterra resolveu aumentar e taxar o tecido indiano
na venda na própria Inglaterra. Com isso, os comerciantes de tecido indianos começaram a falir e começaram a comprar o tecido inglês. Olha só, gente, como é que se deu de forma violenta para a Índia esse processo. A Índia deixou de ser uma exportadora de tecido e passou a ser uma compradora desse tecido vindo diretamente da Inglaterra. E isso causou uma dominação aos poucos dos britânicos na região da Índia. Começou, como eu falei para vocês anteriormente, lá no começo da aula, de empréstimos. Você empresta dinheiro, a nação não tem condição de pagar, porque afinal de contas é uma nação empobrecida, e aos poucos vai se dominando, vai tendo essa contrapartida através de uma dominação direta ou indireta do território. Vamos lá, gente, adiante. Mais óbvio que os indianos não aceitaram de forma pacífica essa dominação. E uma dessas revoltas mais célebre foi a chamada revolta dos cipaios, lá da Índia, que, entre outras coisas, teve motivo religioso. Vamos entender como é que se deu essa questão da revolta dos cipaios. Marcante e muito importante para a gente entender a dominação britânica na Índia. O que causou as revoltas dos cipaios? Vamos lá, gente. Os britânicos obrigaram os jovens indianos a participarem do exército e da companhia britânica nas Índias Orientais. Péssimas condições de trabalho para os chamados cipaios, que eram os cidadãos indianos, participantes ali do exército da companhia britânica. Vamos lá, gente, adiante. Diferenças étnicas e culturais religiosas entre os oficiais britânicos e os soldados indianos conhecidos como cipaios. A revolta dos soldados indianos contra os cartuchos usados nos rifles ingleses. Prestem atenção. Os soldados indianos se revoltaram contra a utilização de certos materiais, de certos utensílios que para eles era sagrado para a religião deles e que eram utilizados diretamente no exército britânico. Vamos lá, gente? O uso de gordura de vaca, que a gente sabe, conhece que é um animal sagrado para os indianos, e da gordura de porcos, os animais considerados imundos para o hinduísmo. Quer dizer, o exército britânico não respeitava, entre outras coisas, a religião hindu, e isso revoltou os cipaios, resultando na célebre revolta dos cipaios, uma das mais famosas daquela época. Ok, gente? Adiante, para a gente entender essa revolta. Vamos lá. Como é que foi que terminou essa revolta? A revolta teve início em 1857, e os cipaios pegaram em armas para combater as tropas britânicas. É óbvio, gente, que o poderio militar britânico era muito maior do que o indiano, e essa revolta foi esmagada pelo poder da metrópole inglesa. Ok, gente? Vamos lá. A gente conclui esse conteúdo de forma mais proveitosa possível, e agora a gente vai para a nossa interatividade, ok? Vamos lá para a nossa DLI, para a gente exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Ok, gente? Vamos lá, 2 questões para a gente refletir. Primeira questão diz o seguinte para a gente, vamos lá. De acordo com o que foi visto na nossa aula, na aula de hoje, explique sua opinião sobre as maldades do rei da Bélgica, Leopoldo II, com o povo do Congo e outros países africanos. Essa é a primeira questão. Falei para vocês sobre o Leopoldo II, falei como ele é considerado genocida até hoje, e eu quero que vocês expliquem como é que vocês, na sua opinião, como é que se deu essa questão das atitudes do Leopoldo II contra o povo congolês. Ok, gente? A segunda questão diz o seguinte para a gente: de acordo com o que foi estudado hoje, comente sobre a influência das crenças religiosas e das práticas culturais na Guerra dos Cipaios, conflito entre Inglaterra e Índia. Aqui na segunda questão, a gente vai abordar um pouquinho sobre a Guerra dos Cipaios, revolta dos Cipaios, e vocês vão ter um tempo agora para refletir, pegar o caderno de vocês, fazer as anotações. Daqui a pouco a gente vai estar de volta para ver a resposta de vocês e refletir um pouco mais em cima da aula de hoje. Ok, gente? Agora é com vocês.
Estamos de volta para o nosso momento de interatividade, onde eu gostaria muito da participação de vocês no nosso chat. Lembrando que existem professores que estão aqui de plantão para resolver qualquer dúvida que vocês possam ter em relação à aula de hoje. Vocês podem pedir ajuda para a nossa professora Pet, a professora Isabel, a professora Audilene, que estão disponíveis para tirar essas dúvidas de vocês, entre outras coisas. Vamos lá, gente, eu fiz 2 perguntas para vocês antes desse nosso pequeno intervalo. Vamos retornar essas perguntas e vamos comentar para assimilar melhor esse conteúdo. Vamos lá, gente. Primeira questão na tela diz o seguinte para a gente. De acordo com o que foi visto em nossa aula de hoje, explique sua opinião sobre as maldades do rei da Bélgica, Leopoldo II, com o povo do Congo, país africano. Vamos ver o que vocês estão falando. Muitos aqui, como Gabriel Eugênio, está falando que foi uma crueldade feita pelo Leopoldo II com o povo africano. Muitos estão falando aqui sobre a questão da crueldade. Vamos lá. Muitos estão falando sobre a questão da crueldade, como Leopoldo II agia em relação ao povo do Congo. Estou gostando que vocês estão interagindo. Aqui a Yasmin, o Patrick, estão falando sobre a questão da crueldade também do Leopoldo II, chamando de genocida, entre outras coisas, responsável pela morte de 10 milhões de africanos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de vocês e frisar que naquela época, e o Leopoldo é prova disso, existia um certo preconceito, uma certa ideia de superioridade do povo europeu em relação ao povo africano. Eu sei que vocês, nono ano, que estão aí me acompanhando, são inteligentes, são pessoas esclarecidas e compreendem que essa visão é uma visão preconceituosa e que não cabe nos dias de hoje. Mas é interessante que a gente conheça a origem do preconceito e de onde vem essa questão da ideia de superioridade de uma certa cor de pele em relação à outra, ok, gente? Vamos agora para a nossa resposta da primeira questão, em tela. É uma resposta pessoal, eu pedi para vocês darem a opinião de vocês a respeito da crueldade do Leopoldo II, e o comentário diz o seguinte: esperamos que a resposta contemple o interesse econômico colocado acima do respeito à vida, através do exemplo do Congo, onde a crueldade foi marcada pela exploração neocolonial. Gente, só para frisar para vocês, a gente está estudando um conteúdo chamado imperialismo. Em muitos livros de história, que eu creio que vocês são inteligentes, são curiosos e vão pesquisar a respeito da temática, esses livros colocam também como a nomenclatura de neocolonialismo, imperialismo e neocolonialismo. Em alguns livros vocês vão ler imperialismo, em outros livros vocês vão ler o mesmo conteúdo com a nomenclatura neocolonialismo. Ok, gente? Vamos agora para a segunda questão, para a gente entender um pouco mais sobre esse conteúdo. A segunda questão fala sobre a Guerra dos Cipayos. De acordo com o que foi estudado hoje, comente sobre a influência das crenças religiosas e das práticas culturais na Guerra dos Cipayos, conflito entre Inglaterra e Índia. Vamos lá, quero ler um pouquinho a participação de vocês, quero ver a interatividade e quero ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá, gente. Aqui o José Loureto está falando sobre a questão da religião e da crença da vaca como animal sagrado, ok? Estou compreendendo direitinho. Aqui o Emanuel está dizendo que por causa, ou porque no caso, que colocaram como questão do porco, que é um animal imundo, segundo a crença dos hindus. Ok, gente, basicamente é isso. Fique feliz que vocês estão conseguindo compreender o conteúdo. E uma das causas da Guerra dos Cipayos é justamente essa questão do desrespeito dos ingleses, das tropas ingleses, contra as características culturais do povo indiano. Vamos lá, gente, vamos ver a resposta na tela, por favor. Segunda questão, a resposta também é pessoal. Esperamos que o aluno aponte a compreensão de que o domínio inglês sobre o povo indiano foi violento e muito opressor,
e que quando esse domínio invadiu as crenças religiosas deles, com o uso de parte de um animal sagrado, misturado com partes, adiante, de um animal considerado imundo para a religião hindu, os conflitos se intensificaram, levando a uma guerra sangrenta, desigual e cruel. A gente viu, entre outras coisas, que uma das causas principais da Guerra dos Cipalhos, vencida pela Inglaterra, foi o desrespeito contra as crenças e a cultura indiana, pelos ingleses, obviamente. Ok, gente? Estamos finalizando as aulas de hoje, espero que vocês tenham conseguido compreender, assimilar o conteúdo. Quero pedir mais uma vez que vocês não se limitem às aulas em casa, do projeto Aula em Casa, pesquisem mais sobre o conteúdo, tenham essa vontade de aprender um pouco mais sobre a história, que é uma disciplina, na minha opinião, uma das melhores e mais gostosas de se estudar. Fiquem na paz e até a próxima.